O Brasil ocupa o 9º lugar entre as 10 maiores economias do mundo. A economia brasileira está estimada em 2 trilhões e 140 bilhões de dólares, segundo o Fundo Monetário Internacional. Mas em termos de renda per capita, ainda estamos longe, muito longe de uma sociedade justa. Por isso, nossos desafios são enormes. Mas quais são as saídas para a crise que vivemos? O Planeta Azul entrevista agora o economista Paulo Feldman. Paulo Roberto Feldman é professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Foi presidente de várias empresas, entre elas a Eletropaulo e a Compusenta. Também atuou como executivo da Microsoft, Banco Safra, Philips, Grupo Sharp e Ernst Young. Tem uma grande experiência internacional por ter sido por mais de 25 anos funcionário de empresas multinacionais. Ex-presidente do Conselho da Pequena Empresa da FEComércio, integra a Câmara de Comércio Brasil-Israel. Como pesquisador, estuda principalmente a economia dos países latino-americanos e os impactos da automação na produtividade das empresas. Professor, como é que o senhor vê o Brasil e a sua economia hoje? É um dos piores momentos da história econômica do Brasil, por várias razões. Mas a principal delas é o desemprego. Desemprego muito alto, 12,5%, 13%. O que existe, que é muito ruim, que 6% das pessoas desistiram de procurar emprego. Portanto, nem entram nessa estatística dos 13%. Se você somá-los, os chamados desalentados, que são aqueles que desistiram de procurar emprego, e os desempregados, você tem praticamente 20%. Ou seja, 1 em cada 5 brasileiros está desempregado. As estatísticas da Serasa mostram que praticamente 60% dos brasileiros hoje têm dívidas e não conseguem pagá-las. Estão em atraso, inadimplentes. Há situações totalmente inusitadas. Por exemplo, hoje acabou de sair uma estatística importante sobre preço de imóveis caindo. O preço de imóveis está caindo desde o começo do ano. Isso também é uma coisa nova que nunca tinha acontecido. As pessoas não estão mais consumindo, não estão mais comprando imóveis. Isso é muito ruim para a economia. Por quê? Fulano está desempregado, cai o consumo. A família daquele desempregado vai consumir menos. Praticamente quase toda a família brasileira tem hoje pelo menos um desempregado. Se ele vai consumir menos, o comércio vai vender menos e vai comprar menos da indústria. Então a indústria também cai a produção, vai ter que mandar a gente embora. Manda a gente embora, engorda a bola de neve, aumenta o tamanho da bola de neve, o bolo dos desempregados. Então, nós teríamos que estar saindo dessa bola de neve. E o que me surpreende mais é que o governo não toma nenhuma medida para sair disso. Um governo, às vésperas de uma eleição, consegue tomar alguma medida? Deveria tentar, pelo menos. Veja, esse governo ele está às vésperas da eleição, mas este governo Temer já está aí há 2 anos, praticamente. E nesses 2 anos, esse governo aparentemente fez apostas erradas, porque não tomou nenhuma medida desde o início para conter o desemprego, que já era alto quando Michel Temer assumiu, mas nenhuma medida foi tomada, e isso é que surpreende, porque muita coisa poderia ter sido feita para conter esse desemprego. O que normalmente se faz lá fora? Se investe em infraestrutura. E quando você investe em infraestrutura, você constrói estrada, ferrovia, aeroporto, hidrelétrica, isso tudo gera emprego de baixa qualificação, que é o que nós estamos precisando mais nesse momento. Bom, mas aí você pode falar, poxa, mas como que o governo vai investir em infraestrutura se o governo está sem recursos? Concordo plenamente. Não há recurso no Brasil, principalmente com o governo, para investir em infraestrutura. Mas este governo, principalmente porque tinha um banqueiro muito bem articulado internacionalmente, que era o Henrique Meirelles, poderia ter atraído capitais externos para construírem a infraestrutura brasileira. Se ele tivesse feito isso,
aí sim ia passar para a história e talvez neste momento fosse um dos candidatos com maior chance de se eleger. Perdeu essa grande oportunidade. Veja, tem muito capital lá fora louco para vir para o Brasil. Na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, são grandes empreiteiras desses países que veem o Brasil de uma forma positiva, mas temos problemas também no Brasil. Nós não somos muito amigáveis para negócios. Durante o governo Dilma, houve uma postura que amedrontou os investidores estrangeiros. Você vê que naquela época, muitas licitações que foram feitas, e algumas internacionais, não aparecia ninguém. Por quê? Por causa das regras que eram colocadas nas licitações. Pois bem, a dureza das regras, que limitava, por exemplo, a taxa de lucro, né? Você teve várias licitações dentro daquele programa PAC, que não aparecia ninguém, porque tinha uma limitação lá de que ninguém poderia ter um retorno maior do que 6% ao ano. Isso, você não pode colocar uma coisa dessas porque afugenta o investidor. Poderia ter construído regras nas várias licitações favoráveis e amigáveis para a vinda do investidor estrangeiro. Com isso, nós não só íamos receber capital, muito importante para nós, como íamos ter obras, então, que também iam resolver um outro problema seríssimo no Brasil, que é a competitividade, que é muito ruim hoje das nossas empresas, em parte porque a infraestrutura é ruim. Então, perdemos a oportunidade de construir a nossa infraestrutura, que é uma necessidade imensa que o país tem, mas principalmente estaríamos gerando empregos. Não fizemos nada disso durante esse tempo todo. Eu tenho certeza que o próximo presidente da República, seja quem for, essa vai ser uma das medidas iniciais, porque para gerar emprego, a principal recomendação é essa, obra de infraestrutura. A falta de recursos para investimento aqui dentro se combate atraindo capitais lá de fora, criando condições favoráveis. Isso não foi feito. Políticas que favoreçam a pequena empresa podem resolver essa questão do nosso desemprego.